Graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato. Feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede para juntos refletirmos na palavra de Deus. Dessa vez, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo do 1 ao 8, que nos diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aos nossos corações, iluminando esta palavra, essa passagem, e falar de uma forma poderosa em nossas vidas. Essa passagem ela é trazida pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios da terra, em que Deus usou de misericórdia para com a vida dele, dando uma sabedoria que nenhum homem tinha na sua época. E esta passagem, inspirada pelo Espírito Santo, ela nos traz o entendimento de como devemos lidar com algo muito precioso em nossas vidas, que é o tempo. E entendendo bem essa passagem, ou entendendo melhor essa passagem, eu começo a refletir que a vida ela é como uma roda gigante. A roda gigante ela não fica parada em um local. Muitas das vezes, para quem já andou, você fica feliz quando você está lá em cima e consegue ter uma visão ampla. De repente você está no meio e de repente você está lá embaixo. Mas você nunca vai ficar lá em cima, nem no meio e nem lá embaixo. É uma transição. Aleluias. E nessa transição, nós temos que entender que o tempo, ele é um professor. E nós temos que pedir a graça de Deus e sabedoria para que possamos saber de como nós vamos nos portar em cada tempo de nossas vidas. Muitas pessoas não sabem como lidar em um tempo de dificuldades. Muitas pessoas também não sabem lidar com tempo de, às vezes, muita abastança ou de muita prosperidade. Haja vista que muitas pessoas, quando conseguem uma prosperidade, não está acostumado com ela, muitas vezes perde tudo muito rápido, acaba não sabendo administrá-la. E outras, por sua vez, acaba entrando num desespero e acaba vendendo o que tem, acaba até mesmo entrando para o mundo do crime. Porque não soube entender o tempo, não soube entender que para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. E além disso, nós começamos a entender que quando o tempo ele ainda não é chegado, e eu quero usar como um exemplo um fruto. Se o tempo ainda não é chegado, você pode chegar naquele fruto e você dizer para ele, olha, eu quero que você amadureça. Eu estou com desejo de estar sentindo o seu sabor, eu quero usufruir daquilo que você tem. E você pode dizer para aquele fruto, olha, apressa-te, e não vai adiantar nada. Se você tentar apressar aquele fruto, o sabor dele não vai ser o mesmo, do tempo certo para que ele amadureça. Em contrapartida, se você olhar para um fruto que está há muito tempo no pé, ou sobre a sua mesa, e você não usar aquele fruto no tempo certo, ele vai apodrecer e não vai servir para mais nada. Isso é o tempo. Se olharmos para uma árvore
que Jesus falou lá em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14, diz que Jesus passando viu uma figueira e estava repleta de folhas. E diz a palavra que era tempo de figos. Segundo os estudiosos, quando a figueira está toda com muitas folhas, é porque é um sinal de que ela tem frutos. Então Jesus, chegando àquela figueira, foi procurar, ele teve fome, foi então procurar figos, e diz a palavra que não encontrou nada. E olhando para ela, disse: olha, ninguém nunca mais coma fruto de ti. E no outro dia, passando os seus discípulos, aquela figueira estava seca, de cima até as suas raízes. Ela não conseguiu entender o tempo certo. Ela não conseguiu entender que era o tempo de dar frutos. Como você tem lidado com o tempo na sua vida? Como você tem lidado com essa questão de frutificar? Ou de esperar o tempo certo? É uma luta, muitas das vezes, da carne contra o espírito. Isso todos os servos de Deus passaram por essa situação. E se você está passando, entenda que o seu tempo ele vai chegar. Ou entenda que já é o seu tempo e você precisa começar a se mover. Que o Espírito Santo de Deus ele possa estar falando ao seu coração nesta noite, neste dia, e te ensinando qual é o próximo passo que você deve dar. Uma certa oportunidade, diz a palavra que o rei Davi, ele foi orar ao Senhor e Deus falou para ele, olha, ele dizendo: Senhor, eu devo enfrentar esse exército? E o Senhor disse para ele assim: em frente. E ele venceu. Em uma outra oportunidade, ele voltou novamente a orar ao Senhor, porque o mesmo exército se reagrupou e voltou contra ele. E o Senhor falou para ele: olha, dessa vez você não vai enfrentar, você vai esperar. Na copa das amoreiras, num local tinha muitas árvores, e o Senhor disse assim: quando você ouvir o barulho do tripé, ou seja, de uma cavalgada, na copa das amoreiras, você então pode ir. É um sinal de que eu já fui à sua frente. Aleluias, glórias a Deus. Então nós temos que entender qual é o tempo de Deus, de esperar, de agir. Não é muito fácil nós esperarmos. Em contrapartida, aquela figueira, ela foi amaldiçoada, porque ela não deu fruto. Mas tem uma outra passagem também, que fala lá em João capítulo 15, versículo 2, a parte B, que Jesus ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Mas aquela que dá fruto, ela é podada, aleluias, para que então ela dê mais fruto. Muitas vezes, o tempo ele vem de uma certa forma para arrancar os galhos, para jogar ao fogo. Mas muitas das vezes o tempo permite que cada um de nós passamos por uma situação de poda, justamente para que possamos dar mais frutos e glorificar o nome do Senhor. Em que situação você se encontra? O que Deus tem falado ao seu coração através desta palavra. O tempo, então, ele pode ser um aliado ou ele pode ser um inimigo. Diante desta palavra e desse contexto, eu quero dizer que se estivermos na mão do Senhor, debaixo da mão da destra do Pai, tudo vai cooperar para o nosso bem, como diz a palavra de Deus. E nós vamos viver tempos de vitória, tempos de grande colheita, tempos de grandes experiências para junto do Senhor. Lá no Salmo de número 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele então se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é muito fácil esperar, e ainda esperar com paciência, aleluias, é mais difícil ainda.
Quem sabe você já teve que esperar alguém em uma sala de cirurgia, é um desespero. Quem sabe você já teve que esperar e tendo que fazer alguma coisa, um trabalho, e você naquela fila, você fica desesperado também. Mas o salmista ele disse assim: esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. E diz a palavra que ele se inclinou para mim. Aleluias. Que nessa noite o Senhor, por intermédio do Espírito Santo de Deus, ele venha se inclinar até você. Como um pai faz com o filho, como uma mãe faz com o filho, ouvindo o que ele tem a dizer. E muitas das vezes o pai ele pega aquele filho no colo e traz até ele. Que Deus, através do Espírito Santo, venha fazer isso com você, te consolando, te fortalecendo, te fortificando, para que você possa entender o tempo de Deus na sua vida. Eu quero te dar um conselho. Existe um provérbio chinês que diz assim: se estiver cambaleando, não corra. Então, se você não souber o que fazer, espere em Deus. Mas não espere de qualquer forma. Espere com paciência no Senhor. Mas espere clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Se possível, em orações, em jejuns, buscando de uma forma intensa, porque eu tenho por certo que a resposta vai chegar até a sua vida. Deus, ele está próximo de entregar uma grande vitória em suas mãos. Mas não desista, não volte atrás. A Bíblia fala que nós temos que marchar. O povo de Israel, quando estava desesperado, diz a palavra que eles então clamaram ao Senhor e o Senhor disse assim: diga ao povo que marche. Então que você marche. Alebá, xaralamacai, aleluias, porque o mar ele vai se abrir diante de você. Uma atitude. Mesmo quando estamos esperando, a nossa atitude de espera, como já está dizendo, uma atitude. Não é esperar de qualquer forma. É esperar clamando e confiando no Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Mesmo quando tudo diz ao contrário, e por mais que o tempo ele seja de uma certa forma, de um grosso modo, o nosso inimigo, Deus pode usar o tempo, conforme ele fez com Sara, mesmo quando rimos das promessas de Deus. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 18, versículo 13, em que o Senhor disse: por que riu Sara? Porque quando Sara ouviu a promessa de que, já sendo velha, ela e seu esposo, ali 190 anos, ela conceberia, ela não acreditou. Como poderei gerar sendo velha? E eu quero até ler essa passagem, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 13, que diz assim: e disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Glória a Deus. E o versículo 14 que diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Glória a Deus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não há nada impossível ao nosso Deus. Deus ele tem todo o poder no céu e na terra. A autoridade, a graça, a vitória, a bênção está nas mãos do Senhor. E para finalizarmos, mesmo quando achamos que está demorando, a espera é longa e está demorando. Lá em Apocalipse, capítulo 22, o último livro e o último capítulo da Bíblia, do versículo 12 ao 13, que diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluias. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glória a Deus. Que Deus possa falar melhor ao seu coração através desta palavra. Eu quero orar pela sua vida. Se sentir no teu coração, se Deus está falando de uma forma poderosa, entrega a tua vida a Ele. Peça a Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. E você vai entender
como você deve lidar com o tempo. Deus é dono de tudo e é dono do tempo. E Ele quer ser dono da sua vida. Aleluias. Quero orar por você. Pai Celeste, aqui estão os meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero, Pai, nesta hora, pedir que, pela Tua graça, que o Senhor envie, Pai, uma unção, Pai, sobre a vida dos Teus servos. Que esta palavra possa estar falando, Pai, de uma forma poderosa, que eles venham, Pai, saber lidar com o tempo. Talvez vidas estão passando por períodos de muita angústia e tristeza por ter que esperar. Mas o Senhor é o Deus que renova as forças dos teus servos, Pai. Talvez outros estão querendo, Pai, ó Deus, correr porque acha que é tempo de correr. Mas eu peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria para que eles venham entender, Pai, a espera e entender o tempo de ação, o tempo de atitude, e esperar clamando, de uma certa forma, debaixo da sua graça, debaixo da tua proteção, debaixo das tuas asas, de uma certa forma confiando no teu poder e na tua palavra. Ó Espírito de Deus, fale com os teus filhos. Quero repreender, Pai, tudo aquilo que está trazendo angústia, tristeza, desânimo, porque não estão sabendo esperar. Seja repreendido agora, na vida dos teus servos, todo o mal. E que o tempo agora, Pai, venha a ser um aliado dos teus filhos e não um inimigo. Que o Senhor venha guiá-los, Pai, debaixo da tua direção. Eu repreendo toda ação contrária do inimigo para que eles se percam no tempo. Para que o tempo venha, Pai, fazer um bem, Pai. Venha trazer um renovo, venha trazer vitória. Venha trazer, Pai, ó Deus, tempos de refrigério para a vida dos teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Senhor sobre eles. Dirija-os, Pai, em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Que Deus te abençoe. Se você sentir no seu coração e envie para outras pessoas, se inscreva no canal, você vai estar me abençoando também. Você vai lá em Pastor Otair Fortunato no YouTube. Se inscreve, curta se sentir no teu coração. Quero te dizer que Jesus te ama e Ele não se esqueceu de você. Deus te abençoe.